Olá, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Sociologia da Educação na modalidade EAD. Hoje, nossa aula abordará o tema A Educação Básica e a Desigualdade Social. Esta aula é referente ao dia 17 de setembro para as turmas de História e Pedagogia e ao dia 29 de outubro para a turma de Biologia. Bem, diante desse assunto sobre a escola e a desigualdade social, nós temos uma expressão que é a escola justa. O que é essa escola mais justa? Esse termo, ele vem de um conceito que deriva do empenho que as escolas precisam fazer para com que a maioria, se não a totalidade dos seus alunos, aprendam o que deve ser aprendido, independente do nível social ou econômico. Aqui nós temos alguns dados do IBGE do ano passado, de 2019, apresentado diante da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Alguns trechos foram retirados do site Agência IBGE e são os trechos que eu vou ler agora para vocês. Em 2018, havia 11 milhões e 300 mil pessoas com 15 anos ou mais que não sabiam ler nem escrever, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 6,8%. Em relação a 2017, houve uma redução de 121 mil analfabetos. Entre pessoas brancas, nós temos 3,9% de analfabetos, enquanto as pessoas que se consideravam de cor preta ou parda, a taxa chegou a subir a 9,1%. Então, nós vemos aí uma questão também, o racismo se mostrando na desigualdade da educação, do nível de educação do brasileiro. Seguindo aqui com o texto, nós temos o analfabetismo concentrava-se na faixa de 60 anos ou mais, atingindo 18,6% das pessoas desse grupo de idade, proporção que apresenta 6 milhões de idosos analfabetos. A taxa de analfabetismo reflete as desigualdades regionais, com as taxas mais elevadas no Nordeste, 13,9%, e Norte, 8%, enquanto no Sudeste era de 3,5%. Nesse segundo parágrafo, nós temos duas informações importantes, que à medida que a faixa etária aumenta também o grau de analfabetismo entre essa população. O segundo ponto é a diferença regional de analfabetos. Enquanto na região norte e nordeste concentra mais de 20% dos analfabetos do país, enquanto no sudeste a taxa se reduz a 3,5%. Nós vamos ver mais para frente o que essa estrutura educacional está sendo refletida a nível socioeconômico também. Aqui nós temos outro trecho da matéria que eu peguei para vocês, que aborda o seguinte: mais da metade da população com 25 anos ou mais não concluiu o ensino médio. Ou seja, mais da metade da população não concluiu o seu ensino básico.
Apesar da melhoria do quadro do analfabetismo, a pesquisa mostrou que 52,6% da população de 25 anos ou mais não completaram a educação escolar básica e obrigatória em 2018, ou seja, não concluíram o mínimo o ensino médio. No Nordeste, o percentual chegava a 61,1%. A proporção da população com pelo menos o ensino médio completo nessa faixa etária cresceu de 45% para 47,4% entre 2016 e 2018. Outro aumento em destaque é o percentual de pessoas com ensino superior completo, que passou de 15,7% em 2017 para 16,5% em 2018. Com relação à cor ou raça, 55,8% dos que se consideravam brancos haviam completado, no mínimo, o ciclo básico, ou seja, já tinham completado até o ensino médio, pelo menos. Já para as pessoas que se consideravam da cor preta ou parda, esse percentual foi de 40,3%. Entre as mulheres, 49,5% tinham alcançado ao menos o ensino médio completo, e entre os homens, 45%. De 2016 a 2018, o Brasil vem melhorando, mais pessoas têm completado a educação básica. Por outro lado, mais da metade da população brasileira ainda não alcançou a etapa básica. Como aos 25 anos essas pessoas já fizeram suas escolhas profissionais, dificilmente elas vão completar os estudos, de acordo com uma das pesquisadoras responsáveis por essa pesquisa. Bem, eu vim trazer para vocês agora são os dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação do Estudante de Ensino Básico. O PISA é uma avaliação internacional elaborada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e é aplicada em vários países. Aqui eu trago para vocês alguns dados de países que tiveram a representatividade no PISA. O primeiro deles eu trago para vocês é o Brasil, que é o país que nós estamos estudando em questão, obviamente, é o país onde moramos e queremos saber com mais detalhes do processo de aprendizagem e educativo dentro desse contexto que vamos tratar aqui da desigualdade social. O segundo é o Chile, que dentro da América do Sul foi o país que obteve os melhores índices no PISA, no último PISA. E a Finlândia, que é um país europeu, nórdico, europeu, que tem o seu sistema educacional considerado um dos melhores no mundo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os critérios de avaliação do PISA são ciências, matemática, leitura, resolução colaborativa de problemas e educação financeira. Esses dois últimos são novidades no teste de avaliação. Antes era só ciência, matemática e leitura. Então, a gente tem aí o Brasil com a média nacional atingindo 18,2% em ciências, enquanto o Chile atinge 30,3% e a Finlândia 66,9%. Em matemática, o Brasil atinge 12,3%, o Chile atingiu 20,6% e a Finlândia 63,4%. Em leitura, o Brasil atingiu
25,5%, o Chile 38,7% e a Finlândia 67,9%. Bem, percebemos aqui, diante desses 3 pilares, ciências, matemática e leitura, que dentro do contexto da América do Sul, mesmo o Chile sendo o país que teve a melhor desenvoltura no último PISA, não conseguiu atingir nem a metade da porcentagem de critérios de educação analisados. Sempre fica beirando aí 20, 30, nessa margem. Enquanto o Brasil ele não chega a atingir em nenhum desses critérios nem 30% em nenhum desses indicadores. Enquanto a Finlândia, você vê ela atingindo uma média aí de 60 para cima. O último PISA que tivemos, a China continental, bom deixar claro que quando a gente fala da China continental, a gente está se referindo à República Popular da China, né? Excluindo daí territórios como Hong Kong e Taiwan. A China continental, nesse último PISA que tivemos, ela teve os melhores indicadores dentro dessa avaliação, com a média de 80 para 90% aí de assertividade, né, de porcentagem concluída. Então, em ciências, a China conseguiu alcançar, né, os estudantes que finalizaram a educação básica na China em ciências, 90% desses estudantes conseguiram atingir uma boa avaliação em ciências. Em matemática, 92%, em leitura, 81,1% e em resolução colaborativa de problemas, 32,8% e educação financeira, 78%. Então, sabendo desses critérios de avaliação internacional do PISA e sabendo que o Brasil, ele, em comparação a outras potências, sejam regionais como o Chile ou até mesmo mundiais, como Finlândia e China, no quesito de educação básica, nós temos que avaliar o que está acontecendo dentro do nosso país para que esses critérios avaliativos eles não atingissem um mínimo de assertividade, né? Pelo menos a média, 50%. Então, a gente tem aqui, pegando as regiões do Brasil, o percentual, as regiões estão distribuídas aí entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas cores são distribuídas da seguinte forma, tendendo para quanto mais verde for a região, indica que mais percentual de aprendizado adequado os alunos da educação básica atingiram. Enquanto quando essa cor puxa mais, tender para um laranja, para um vermelho, indica que o percentual de aprendizagem adequado dos alunos é bem baixo, é bem mais para baixo. Então, sabendo disso, o que esse mapa está nos mostrando? Que a região norte tem o pior percentual de aprendizado adequado, de aprendizagem adequada, e
a região sul tem o melhor percentual de aprendizagem adequada. Então, comparando essas duas regiões do nosso país, nós temos a região norte atingiu em ciências um aprendizado adequado de apenas 10,7%, enquanto na região sul, 22,6%. Em matemática, a região norte atinge 8,1%, enquanto a região sul, 16,9%. Em leitura, a região norte atinge 17,3% e a região sul, 31,3%. Em resolução colaborativa de problemas, a região norte atinge 4,3% e a região sul, 8,1%. Em educação financeira, 17,6% e a região norte, 26,9%. Bem, a nível mundial, esses valores, essas porcentagens atingidas, elas são muito baixas, mesmo para a região sul, que obteve o maior percentual de aprendizagem adequada. Porém, a nível regional, a nível nacional, esses percentuais possuem uma discrepância enorme. Observem que a maioria dos fatores, a região sul e norte difere em quase o dobro da região norte para a região sul, tá? Então, por exemplo, em ciências, a região norte obteve cerca de 10%, a região sul mais de 20%. Então, a nível nacional, essa diferença entre a aprendizagem adequada entre as regiões é muito alta. E aí nós temos o estudo de sócios e colaboradores em 2019, que nesse estudo ele indica onde temos os melhores salários, ou seja, os maiores salários, e os menores, os piores salários. Se a gente sobrepor este mapa daqui, com valores econômicos, né, que está distribuindo dentro desse mapa aí os índices econômicos da população, ou seja, de poder de compra, poder de ganho, né, de salário. Se a gente sobrepor esse mapa sobre esse, do mapa da aprendizagem a nível nacional, nós vamos ver que muitas coisas se encaixam. Ou seja, na região norte-nordeste, que é onde temos as piores taxas de aprendizagem adequada no país, também são as regiões onde temos os salários mais baixos. Enquanto na região sul, sudeste, centro-oeste, nós temos o nível de aprendizagem adequada razoavelmente melhor, nós temos também os melhores salários indicados por esse mapa. Então, a partir daí, nós podemos perceber a diferença, a relação entre educação e nível socioeconômico. Na região nordeste, que é a nossa região, nós podemos ver o seguinte: é uma região que não está tão ruim quanto a região norte, mas também não está tão boa
quanto a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste. A nível nacional, seja a nível nacional, seja a nível regional ou global, nossa região atingiu taxas percentuais de aprendizagem adequada muito baixas. Em ciências, foi de 12,8%, em matemática, 8%, em leitura, 18,6%, resolução colaborativa de problemas, 3%, e educação financeira, 16,8%. Então, gente, a gente vê que a nossa região, quanto à região norte, em matéria de aprendizagem adequada, nós não conseguimos alcançar o nível que as outras regiões do país estão alcançando, e muito menos a nível regional de América do Sul, nem a nível global, como Finlândia, por exemplo, e China, atingiram. E aí nós temos outro mapa do IBGE, mostrando aqui o nível de alfabetização em 2015. Esse mapa, ele não é tão atual, mas é o último publicado pelo IBGE com relação a esse tema. Então, quanto mais nesse mapa aí dos estados brasileiros, quanto mais tendendo para uma cor amarronzada, mais escura, maior é o índice de pessoas alfabetizadas. Quanto mais puxadas para uma cor mais clara, um bege, um amarelo, esse índice de pessoas, essa porcentagem de pessoas alfabetizadas vai diminuindo. Então, nós temos aí os estados com os melhores índices de alfabetização, ou seja, o maior índice de pessoas alfabetizadas, temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Enquanto os piores índices de pessoas alfabetizadas, ou seja, o maior índice de analfabetismo, nós temos aí o Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Alagoas. Então, percebam a diferença regional também nesse mapa e lembrando, associando às regiões que têm maiores poder de compra, que têm melhores salários, né? Então, nós temos aí a região Nordeste com os piores índices de alfabetização, e a região Sul e Sudeste com os melhores índices de alfabetização. Então, aí a gente fica com a questão. A escola, ela tem um papel de reduzir ou reproduzir a desigualdade social. Bem, com muita delicadeza, nós temos, na maioria das vezes, uma escola que é reprodutora da desigualdade social. É fato que, a maioria das vezes, uma criança, um jovem que possui uma qualidade de vida melhor, pertence a um grupo socioeconômico mais elevado, também vai conseguir desenvolver seu processo de aprendizagem mais adequado do que o estudante que está em situação de risco, tem um grupo que pertence a um grupo socioeconômico inferior. E quando
fato é, então, que a escola ela vai ter uma função de reduzir essa desigualdade social. Bem, nós temos alguns pontos que um sistema igualitário dentro de uma escola, ele deve adotar para a escola ter uma função redutora da desigualdade social. O primeiro ponto é organizar o sistema de estudo de modo que atenda às individualidades, ou seja, abordar pedagogias individuais, fazer com que o sistema de aprendizagem ele possa atingir a todos de maneira mais uniforme, mas respeitando aquelas individualidades. Segundo, selecionar os alunos mais tardiamente, preservando a heterogeneidade. Então, quando alguns sistemas de educação, alguns países adotam sistemas de educação que separam mais cedo os alunos que estão atingindo a demanda educacional básica bem superior ao da média da turma, esses estudantes eles são direcionados a uma turma que acompanhe eles, tá? Então, separa-se esse aluno que que tem uma desenvoltura melhor, tem um rendimento maior dos outros. Então, quando o sistema educacional faz isso, ele está promovendo uma desigualdade social. Do contrário, quando o sistema educacional separa esses alunos mais tardiamente, ou seja, não separa aquele aluno que está com a demanda, que está atingindo um percentual maior de aprendizagem dos outros que não estão ainda, então, e se fixa naqueles outros que não conseguiram ainda atingir um nível de aprendizagem adequado, então se preserva a heterogeneidade da sala, fazendo com que o aluno que atingiu primeiro o seu nível de aprendizagem adequado espere um pouco e entenda aqueles colegas que ainda estão no processo de atingir esse nível. Enquanto os colegas que não atingiram, eles vão ser acompanhados para conseguir chegar ao nível daqueles outros que já atingiram. Nesse sistema, a escola aí tem um sistema igualitário, um sistema que vai atuar para diminuir essa desigualdade social. E o terceiro, vem aí confirmando o segundo ponto, é fazer com que a homogeneidade da formação não marginalize aqueles que não atingirem a demanda básica inicialmente. Ou seja, que aqueles que não atingiram ainda o nível adequado de aprendizagem não sejam marginalizados. Bem, diante do que vimos hoje na nossa aula, temos a seguinte atividade proposta. Como as desigualdades socioeconômicas afetam o desempenho dos estudantes na escola? Vocês terão, então, que ler o texto complementar de autoria de Melo e Santos, publicado em 2017, intitulado Escola como Espaço de Transformação, a Articulação da Educação, Pobreza e Desigualdade Social no Currículo Escolar. E a partir da leitura desse texto complementar, junto no que foi aprendido hoje em aula, vocês responderão essa questão no fórum. Alguns textos foram utilizados
como fontes da pesquisa para a elaboração da aula de hoje. Alguns deles já estão presentes na aula, por exemplo, fontes do IBGE, das pesquisas do IBGE e do PISA, e outro foi tirado do artigo de Viçosi e colaboradores de 2019, intitulado Disparities in Surgical Care for Children Across Brazil, Use of Geospatial Analysis. Bons estudos e até a próxima aula!